Deus não te leva ao deserto à toa. Pode ter certeza que Deus te encaminha para um deserto para que tu aprenda, para que tu cresça, para que tu amadureça. Se tu está passando por um deserto, pode ter certeza que Deus vai usar esse deserto para que tu consiga adquirir força, para que tu consiga adquirir um novo olhar da vida, para que tu consiga, às vezes, repensar nas atitudes que tu tem tido, nas escolhas que tu tem feito. Sei que estar no deserto é pavoroso. Eu já estive em alguns desertos e foi muito, muito pavoroso. A gente se sente muito coagido, muito se sentindo assim, parece que a gente está preso e que ninguém consegue nos ajudar. Existem algumas formas de a gente lidar com o nosso deserto. Ou a gente se desesperar, sentar, chorar e acreditar que nada disso vai acabar um dia. Ou a gente olhar com o olhar de que todo deserto tem início, meio e fim. É como se todo o deserto tivesse realmente um propósito. Se tu tá passando por um deserto agora, pode ter certeza que ele tá tendo um início, ele tá no meio, ou ele já pode estar para chegar no fim. E é lá no fim que a gente vai entender o propósito desse deserto. Todos os desertos que eu passei, não foram muitos, mas eu acredito que foram um ou dois ou três. Só que teve um muito especial, que foi um deserto assim bem difícil, mas que eu fui entender só no final dele, o quanto que Deus queria que eu aprendesse nesse deserto. E foi um deserto que eu realmente me dediquei a aprender e me abrir para aprender muita coisa, porque não adianta a gente estar no deserto, a gente se fechar e a gente não procurar formas construtivas de a gente conseguir ferramentas para estar caminhando naquele deserto. Porque vão aparecer várias situações, vários enganosos paraísos, enganosas fontes de água, enganosas. Sabe quando a gente está no deserto que aparece aquelas visões de coisas que não são reais, de coisas que estão ali meio que para te enganar e te tirar do foco? Porque o foco não é tu não viver o deserto. Se tu tá no deserto, é para tu viver o deserto. Se tu tá no deserto, viva o deserto. Viva o deserto e se abra para aprender nesse deserto, mas não busque fugas, porque vai existir atalhos parecidos com paraísos, só que tu vai lá tentar usufruir desse paraíso, mas não vai conseguir sentir que tu tá melhorando, porque é uma ilusão. Olha a sacada. É uma ilusão tu tentar curtar o teu deserto com caminhos que levam a falsos paraísos. E falsos paraísos a gente sabe que o meu falso paraíso não pode não ser o mesmo que o teu, mas são lugares, são pessoas, são circunstâncias, são situações que tu vai te colocar para tentar preencher o teu deserto. Mas ele não vai preencher porque não é de verdade, é uma ilusão. Precisa chegar ao final do teu deserto caminhando na seca, com a fome, com um sentimento de desespero, mas ter confiança em Deus e de que no final do teu deserto tu vai encontrar o teu propósito e tu vai olhar para trás e tu vai ver que realmente tu mudou muito, tu evoluiu, tu se transformou realmente em uma outra pessoa e não ficou de ilusão em ilusão tentando sair do deserto, mas ficou lá, ó, rodando 40 anos, que foi o tempo que o povo de Israel ficou no deserto, que não precisava ter ficado todo esse tempo, mas ficaram porque foram reclamões, porque não viram que aquele deserto tinha um propósito. Reclamavam, achavam que Deus tinha largado eles lá. Então as pessoas construíram o tempo que aquele deserto dura. Então é importante a gente saber que a gente constrói o tempo que o deserto vai durar. Pode durar pouco, mas pode durar muito, dependendo dos atalhos que tu pegue e dependendo da tua postura diante do teu deserto.